Alô, alô, queridos alunos do segundo ano. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gases. Inicialmente vamos falar sobre a hipótese de Avogadro e o conceito de mol, né? Então o físico italiano Amadeo Avogadro afirmou que iguais volumes de todos os gases nas mesmas condições físicas mantêm o mesmo número de partículas e não necessariamente átomos. Então essa hipótese, mais as ideias de Stanislau Cannizzaro sobre massas atômicas e moleculares, levaram à determinação da constante de Avogadro. E o que é a constante de Avogadro? Ela relaciona a quantidade de entidades elementares por mol, né? Essas entidades podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons e outras partículas. Ou seja, um mol de átomo vai estar para esse número de átomos. Um mol de elétrons vai estar para esse número de elétrons. Um mol de íons vai estar para esse número de íons. Então é uma constante importantíssima aí que relaciona a quantidade de matéria com as partículas que constituem essa matéria, ok? Então o número é simples, é 6,023 vezes 10 a 23 partículas elementares por mol. Ok, pessoal? Então continuando aqui, vamos falar agora do conceito de mol. O que é o mol? O mol é utilizado, é uma grandeza que vai relacionar com a quantidade de matéria, né? A massa de um mol de substância é denominada massa molar, é representada pela letra maiúscula, M maiúsculo, e é expressa em gramas por mol. Então, consequentemente, o número de mol vai ser dado por quem? Se você conhece uma dada massa dessa substância, só é dividir pela sua massa molar, vai dar o número de mols, né? Ou se conhece o número de partículas, você divide o número de partículas pelo número de Avogadro, que vai dar o número de mols, certo? Então, vamos citar esse exemplo aqui para ilustrar esse conceito. Você imagina a massa molar do gás carbônico, CO2, que é 44,1, né? A massa atômica, esse 44,1 vem de quê? Porque eu tenho um átomo de carbono, que a massa dele é 12,1, e tem dois átomos de oxigênio, que a massa de cada um é 16,1. Somando tudinho, você chega nessa relação aqui, 44 gramas por mol, certo? Ou seja, você troca a unidade unidade de massa atômica, por unidade de grama, gramas por mol. Muito simples. Então, consequentemente, 22 gramas de gás carbônico vai estar para quanto mol? Meio mol. E o dobro, 88 gramas, vai estar para 2 mols, ok? Então, continuando aqui, vamos falar da equação de Clapeyron, né? Como vimos a expressão, essa relação P, pressão, volume dividido por tempo, estabelece uma relação entre as variáveis de estado, né? Pressão, volume e temperatura. Então, foi o que ele observou. Ele observou que em um mol de partículas em forma de gás, essa expressão resulta sempre na mesma constante R, certo? Então, se para um mol resulta nessa constante, para N mols também vai resultar em N vezes essa constante. Então daí chegou a equação de Clapeyron. Eu tenho essa relação PV sobre T, que é igual a NR. Então daqui eu tiro que o produto da pressão vezes volume vai ser igual a N, que é o número de mols, R, que é uma constante universal, que eu falarei para vocês daqui a pouco, vezes T, certo? Então esse R aqui é considerado a constante universal dos gases ideais. Então vamos falar sobre ela agora, né? Bem, então a constante universal dos gases ideais não depende das variáveis de estado, independe das variáveis de estado. Ela depende, o valor dela depende das unidades, né? Unidades que você está utilizando para pressão, volume e temperatura. No caso do SI, né, que é a unidade de pressão, eu tenho aqui o Pascal ou o Newton por metro quadrado, tem o volume em metro cúbico, o mol e a temperatura em Kelvin, que é sempre temperatura absoluta em Kelvin, não esqueçam disso, tá? Então ela vai assumir esse valor aqui, o R vai ter esse valor aqui, 8,31 Pascal metro cúbico por mol Kelvin, certo? E para passar para a unidade SI é muito simples. Você transforma aqui, ó, Pascal está Newton por metro quadrado, faz umas simplificações e chega na unidade Newton por metro. A unidade Newton por metro tem o quê? Unidade de força vezes deslocamento, que vai dar trabalho, né? Então, Joule.
dividido por mol Kelvin. Então, essa relação é igual a essa. E tem outros valores para R aqui. Ó. Se eu usar a pressão em ATM, o volume em litros, então ela assume esse valor aqui, 0,082. Se você usar a pressão em milímetro de Hg, o volume em litros, ela assume esse valor aqui, 62,4. Aí vai depender muito da situação, problema que você está lidando com ele, ok? E agora vamos falar sobre a teoria cinética dos gases. Então a teoria cinética dos gases foi desenvolvida a partir de meados do século XIX, com a finalidade de estudar e compreender microscopicamente aspectos do comportamento da matéria na fase gasosa, né? Em um gás que se aproxima do ideal, há em média 10 elevado a 20 partículas por centímetro cúbico. Então o que acontece? As partículas do gás vão estar colidindo nas paredes do recipiente que o contém. E naturalmente, se tem movimentação, tem energia associada a essas partículas, energia cinética. Tá? Então aqui eu tenho a pressão exercida pelo gás. Então, aplicando os princípios da mecânica clássica e da mecânica estatística, podemos dizer que a pressão exercida por certa massa contra as paredes do recipiente, que tem um certo volume, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade média das partículas que constituem esse gás, resultando na seguinte expressão. Então, a pressão aqui vai ser 1/3 de m, a velocidade média das partículas ao quadrado, sobre o volume do gás. Também, se você for analisar aqui e quiser trocar essa expressão aqui por energia cinética, eu sei que a energia cinética é mv² sobre 2, então só é multiplicar por 2 aqui para não ter alteração disso aqui, ó. Então eu fico com essa relação também, ó, 2/3 da energia cinética sobre o volume do gás. Então aqui eu tenho a energia média das partículas e aqui a pressão do gás, ok? E se eu quiser determinar a energia interna de um gás monatômico, eu venho para essas, vou partir da expressão da pressão anterior, certo? Isolando aqui a energia cinética, eu vou ficar com 3/2 de PV, o produto da pressão vezes volume, e substituindo o PV da equação do Clapeyron, né? Nessa expressão aqui eu vou ficar com a energia cinética, também representada pela letra U, né? Vai ser 3/2 de nRT, número de mols, R vezes a temperatura, certo? Essa é a energia interna de um gás monatômico. E agora, se eu quiser determinar a energia cinética média por partículas, como é que eu faço? Então você vai simplesmente pegar a energia cinética do gás como um todo e dividir pelo número de partículas N, né? Então eu sei que aqui o número de mol, já sei que é o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, né? Aqui simplifica N com N, e daí, fazendo algumas simplificações, eu chego nessa expressão aqui, ó, 3/2 de R sobre N, número de Avogadro, vezes T. Só que tem um detalhe, essa relação, a constante universal dos gases ideais dividido pelo número de Avogadro, é chamada constante de Boltzmann. Então você pode trocar ela por quê? Então fica a energia cinética média das partículas é 3/2 de kT, tá? E o valor da constante de Boltzmann é esse aqui, ó, dividindo a constante universal dos gases ideais pelo número de Avogadro, eu chego nesse valor aqui, ó, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin, ok? Então, gente, era só isso que eu tinha passado para vocês. Bons estudos, façam a lista de exercícios com tranquilidade. E no mais, desejo muita paz e saúde a todos.